E fala galera, que é o Rio e seja bem-vindo de volta, aprenda qualquer coisa. Hoje a gente vai falar sobre o método Feynman, aquele método onde você aprende ensinando. Então eu imagino que muita gente já deve ter ouvido falar sobre isso e muita gente deve aplicar de certa forma esse tal método. Mas eu acho que é interessante a gente entender que quanto melhor você sabe ensinar para outra pessoa ou ensinar alguém, melhor você vai estar aprendendo também, né? Então, para você conseguir utilizar esse método, você tem que saber ensinar para as outras pessoas. Eu não sei se você já tentou ensinar alguém, mas não é uma tarefa tão fácil. Então, no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas, e essas dicas servem tanto para você que é estudante de escola ou vestibular, ou você que também é professor. Eu sei que muitos professores acompanham o canal e acompanham vários vídeos que eu gravo aqui, até passam para os alunos. Então, se você é professor, esse vídeo também serve para você, beleza? Então, se você tiver interesse nisso e for o seu caso, fica aí até o final desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like e comentário. E também um aviso bacana para você que é assinante do Gabaritei. Eu vou criar lá no Gabaritei um módulo falando só sobre ensino. Então eu vou falar muito sobre o método Feynman, eu vou falar muito sobre como ensinar para aprender. E se você ainda não for assinante, quando você assinar o curso do Gabaritei, você também vai ter acesso a esse módulo, beleza? Então a turma 2021 tá com as portas abertas. Se você for estudar esse ano para o vestibular, é o que eu recomendo mais do que tudo para você conseguir passar na prova, né? Porque mais do que um cursinho online que você simplesmente fica vendo as aulas, eu acho que é importante você saber utilizar a sua mente para você aprender. Então não adianta só assistir aula não faz você chegar lá. Eu acho que o bacana é você saber estudar, é aprender, utilizar esse conhecimento para você garantir mais notas. Então, para isso que surgiu o curso do Gabaritei. Se você tiver interesse nisso, vai lá no link abaixo e tenta conhecer o curso, ver se gosta, ver se é para você, beleza? Bom, vamos lá falando sobre o método Feynman. Feynman foi o Richard Feynman, né? Ele foi um físico muito conhecido porque ele tinha a capacidade de explicar coisas muito difíceis de forma muito simples. Então ele pegava alguns conceitos, ele pegou conceitos complicados e simplesmente desenhou lá, fez uns esqueminhas e ele ficou muito famoso por conta disso. Inclusive depois ele até começou a desenhar, a pintar e tudo mais, que foi um hobby que ele desenvolveu, mas enfim, ele era um cara muito bom para entender o mundo ao redor dele. Ele tem várias entrevistas bem bacanas, onde ele fala muito sobre a forma que ele pensa, e eu adoro o Richard Feynman. Ele me inspirou bastante, né, em termos de gostar de ensinar para as pessoas, porque eu sempre utilizei muito esse método dele, e hoje eu quero compartilhar com vocês então algumas dicas sobre como ensinar as outras pessoas. Muita gente não entende que quando você vai ensinar alguém, não basta você simplesmente sair falando tudo que você entendeu, tudo que você acha que é aquela matéria. Você tem que primeiro pensar naquela pessoa que está aprendendo. E o método Feynman, aliás, eu não falei sobre isso, você deve estar se perguntando, o que é o método Feynman, Rio? O método Feynman basicamente, ele diz o seguinte: para você conseguir aprender alguma coisa, a melhor forma de você fazer isso é você ensinar ela. Então, quando você estiver estudando sozinho, ao invés de você só ficar lendo e copiando, fazendo resumos, o que o Richard Feynman ele fala? Ele fala que é para você tentar ensinar para você mesmo, como se você estivesse explicando para alguém. Quando você chegar no nível de você conseguir explicar a matéria que você está aprendendo, né, de uma forma clara, de uma forma bacana, significa que você já entendeu bem aquela matéria, que você gerou, digamos assim, uma certa expertise, maestria naquele assunto, tá? Então, é um exercício que eu recomendo para todo mundo fazer. Sempre que você estudar, ou depois de você estudar, eu gosto de ficar pensando assim, eu fico tentando imaginar como que eu explicaria aquela matéria para as pessoas, sabe? Geralmente nisso saem os vídeos que eu estou fazendo aqui. Então, esse é um processo bacana que você pode fazer, só que a gente tem que entender alguma coisa, né? Uma coisa bem importante. Quando você ensina para alguém, o lance é que o professor, ele é a menor parte, a parte menos importante desse processo. Na verdade, existem duas pontas quando a gente está ensinando as pessoas. Uma das pontas tem o aluno, o cara que quer aprender, a pessoa que não sabe nada sobre aquilo. E a gente tem que ter muita consciência sobre o aluno e as suas limitações. Então, se eu for explicar para uma criança, eu tenho que saber que a criança não sabe matemática, que a criança não sabe coisas complexas e ela nem tem interesse, por exemplo, em fazer um vestibular. Quando eu explico para um adulto, para uma pessoa mais velha, eu não posso ser muito técnico, né? Agora, se eu explicar, por exemplo, matemática para alguém que fez faculdade de matemática, posso ter uma conversa diferente. Então, o aluno, né, a pessoa, o receptor da mensagem, ele é a pessoa mais importante e em quem eu tenho que pensar mais. E o outro lado da nossa conversa
é o conteúdo que a gente vai querer explicar, que a gente quer passar para ela. Então, basicamente, o professor, ele é o cabo, né, que vai ligar uma ponta até a outra. E a gente tem que entender o seguinte, o professor, a pessoa que está ensinando, é a pessoa menos importante nessa conexão. Então, o que acontece? Muitos professores, principalmente professor de matemática, professor de história, né? Adora a área que ele estudou, fez a faculdade, pós-graduação, não sei o que lá. Então, ele tem uma bagagem muito grande e quando ele vai explicar para o aluno, muitas vezes o professor ele ignora que o aluno não sabe tudo aquilo que ele sabe. Ele ignora o fato de que o aluno ele não tem interesse, por exemplo, em ficar fazendo 30 exercícios de matemática. Às vezes o aluno não sabe nem para que serve o gráfico, para que serve geometria, para que serve, sabe? Então o professor, ele tem que, quando você vai ensinar, você tem que se rebaixar o nível do aluno. Você tem que pensar como aluno. Então, por exemplo, eu tive, né, um dos alunos meus lá do gabarito, lá do comecinho, eu falava para ele, me explica essa matéria aqui, para eu ver se você está aprendendo realmente alguma coisa. E aí ele pegou e falou assim, ó, movimento uniforme. O que é o movimento? O que é velocidade média? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. E eu falei, mano, puta que pariu, mas como que um aluno, como que uma outra pessoa que nunca viu essa matéria sabe o que é velocidade, o que é ΔS e ΔT, cara? Você tem que explicar direito. Você não pode pensar que você que estudou o capítulo, você entende o que é isso. Mas o que é esse negócio? Me explica, porque eu não sei nada sobre isso. E aí ele falava, ΔS é a diferença do espaço. ΔT é a quantidade de tempo. E eu ficava, mano, mas como que eu uso isso? Pra que eu uso? Entende? Você não tá me explicando nada. Você tá simplesmente pegando a fórmula e jogando na minha cara. Isso não me faz aprender. Então imagina que eu sou uma criança. Você não pode explicar desse jeito. Então se eu fosse explicar pra uma criança, por exemplo, o que eu faria? Eu vou pensar, cara, pra que uma criança quer saber sobre velocidade média? Pra que a criança quer saber o que ela entende sobre distância e tempo? Você tem que pensar nisso primeiro. Quando você vai estudar, você tem que pensar, cara, o que eu sei sobre esse assunto? Se você for explicar para você mesmo, o que eu sei sobre rochas, o que eu sei sobre matemática, o que eu sei sobre velocidade, se você não faz esse processo, realmente fica difícil de você aprender. Então a criança sabe o quê? A criança gosta de correr, cara. A criança gosta de apostar corrida. Fala para a criança, olha, vamos apostar corrida? Vamos ver quem corre mais rápido? Quem corre mais rápido é o quê? Quem é mais veloz. Então a gente vai fazer como para conseguir descobrir quem corre mais? A gente vai ver a velocidade de cada um. A gente vai colocar em número assim, ó, pra gente ver quanto que a gente tem de velocidade, tipo um poder, sabe? Quanto você tem de poder? Ah, minha velocidade é 10 metros por segundo, o meu é 5 metros por segundo. Então a gente vai descobrir esse poder de cada um, da corrida. Como que a gente vai fazer? Ah, a gente vai pegar essa distância aqui, a gente vai medir, deu 10 metros aqui. Agora a gente vai pegar o cronômetro, aí a gente vai medir. Quanto tempo você demora para correr 10 metros, ou 20 metros, ou 50 metros? Igual na Olimpíada, sabe aquelas pessoas correndo? A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai cronometrar para ver o tempo. A criança vai gostar disso, cara. A criança consegue entender. Ela já viu uma corrida, ela viu Olimpíada, ela viu corrida de Fórmula 1, sei lá. E ela vai entender. Aí ela vai correr, sei lá, 10 metros, ela vai ver que ela demorou 2 segundos. Aí você faz uma pergunta para ela, cara, então o que é velocidade? Ah, ela não vai saber. Aí você fala assim, a velocidade é quanto tempo você demorou para percorrer esses 10 metros? Ah, então eu demorei 2 segundos. Então minha velocidade é o quê? 10 por 2? Não. A gente vai ver agora por 1 segundo. Vamos pensar, quanto de distância você consegue correr em 1 segundo? Ah, se 10 metros eu correr em 2 segundos, 1 segundo é metade, então eu andaria metade, né? Que é 5 metros. Pô, qualquer criança consegue pensar nisso, né? E ela entende. Pô, a velocidade que ela consegue correr é 5 metros por segundo. Pronto, acabou. Ensinou para a criança. Agora, se ela quiser entender mais sobre o conceito, se ela tiver curiosidade, você vai explicando. Ó, tem uma fórmula para isso. Você pode colocar aqui, ó, velocidade final é o quê? É a distância. Então, a distância é 10 dividido pelo tempo. Divide por 2. Pronto, 10 dividido por 2 dá 5, né? Então, a velocidade é 5. É isso. Acabou. Então você consegue ensinar para a criança. E esse é um processo que você pode fazer na hora de você estudar. Você tem que entender o seguinte, a grande dica do vídeo de hoje que eu quero explicar para vocês é que quando a gente está aprendendo, quando a gente na verdade está ensinando para aprender, você tem que entender que existem 2 pessoas dentro de você. A pessoa que está estudando, que está lá lendo, que está vendo a matéria, e tem uma pessoa dentro de você que está tentando entender aquilo tudo. Porque, não sei se você já reparou, mas são coisas diferentes. Às vezes você vê a matéria toda, você lê, você faz exercício, você acha que entendeu, mas o cara lá dentro de você não entendeu porcaria nenhuma. E às vezes você não entendeu nada, mas o cara lá dentro entendeu tudo.
E aí você vai fazer a prova, você vai fazer o exercício e acerta, você nem entende como, né? Não acontece isso. Então são duas pessoas diferentes. E para você conseguir aprender, você tem que simplesmente calar a boquinha da pessoa que está lá estudando. E você tem que ouvir e tentar compreender a pessoa que está lá dentro de você ouvindo, saca? O seu aluno, a criança interior, aquele lá que importa. Você tem que saber o que essa criança não está entendendo. Como que aquela criança interior pensa, como que aquela pessoa, né? Quais são as dúvidas e limitações que ela tem. Então não adianta você pegar uma função de matemática se a sua criança interior não entende multiplicação, não entende soma, não entende nada, polinômios, saca? E aí você tem que ir explicando parte por parte, gerando interesse, né? Tendo essa dinâmica toda, porque querendo ou não, você está explicando para outra pessoa, a pessoa limitada que você é, que todo mundo tem suas limitações, e você explicando é a pessoa que está se enxergando por fora, a pessoa que está lá por fora tentando explicar para essa pessoa interna que tem essa dificuldade. Você tem que pensar assim para você aprender, saca? Quando você entender isso que eu estou falando, quando você diminuir o seu eguinho de achar que ou você é muito burro ou que você sabe de tudo, você entender que são essas duas pessoas, fica muito mais fácil de você aprender, fica muito mais fácil de você estudar. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui, porque o limite da minha câmera é de 12 minutos, estamos em 11h30 e... Então, se você gostou dessa mensagem do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar o meu trabalho aqui e também conhecer o curso Gabaritei, onde eu explico coisas desse naipe aqui para vocês estudarem para o vestibular, beleza? Então, o vídeo vai ficando por aqui, um abraço, até a próxima!